Salve, salve galera do Vasco, vamos falar sobre o clássico de amanhã. Aliás, dos dois próximos jogos do Vasco, verdadeira prova de fogo, que tem duas vias. Se o Vasco vencer, pelo menos um dos clássicos, aumenta a confiança da torcida, e se vencer as duas, ainda mais. Se perder, vão ficar com um pé na frente, outro atrás, principalmente porque o Vasco ainda está no processo de conquista à sua torcida. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui galera tem moral, aqui todos têm futebol. Amanhã é a verdadeira prova de fogo do Vasco, às 6 da noite, Vasco e Fluminense. Aliás, Fluminense e Vasco, já que o mando de campo é do Fluminense. Da parte do Vasco, casa cheia, não sei se o Fluminense conseguiu esgotar a parte deles, mas ainda mais esse problema de ingressos aumentou a rivalidade entre os dois clubes, né? Um clássico cheio de histórias, em que a freguesia se reveza. Nos anos 70, 80 era do Fluminense, nos anos 90 para 2000 mudou de lado, o Vasco tem mais vitórias. E mesmo com o Vasco com os times ruins, o Fluminense não consegue ganhar o Vasco. Mas ainda teve esse problema de arquibancada. Até hoje não superamos o Fluminense tomou o lado do Vasco, o direito do Vasco. O Vasco, por ser o primeiro campeão do Maracanã, adquiriu o direito de escolher o lado da sua torcida. O Fluminense simplesmente tomou. Mas o Vasco ainda está em processo de reconstrução. Tem gente na mídia que, na última entrevista coletiva, o Maurício Barbieri disse que, como vou falar, o Fluminense está buscando identidade, sendo que o Fluminense é um time do Fluminense joga junto desde o ano passado, os jogadores já se conhecem, mas tem quem perguntou que o Fluminense está em processo de reconstrução, a ponto do Maurício Barbieri falando não, que está ainda em reconstrução é o Vasco. Quem está procurando ainda uma cara é o Vasco. Bom, seja como for, é uma prova, uma verdadeira vestibular do Vasco, visando a Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Já que tanto o Vasco, tanto o Fluminense, quanto o Botafogo, o Vasco vai enfrentar na quinta-feira, às 8h30 da noite, no Maracanã. Será uma verdadeira prova de fogo. O Botafogo deverá ambicionar um pouco mais o Campeonato Brasileiro desse ano, já que é o segundo ano deles no Brasileirão, após a queda para a Série B e voltar para a Série A, né? O Botafogo estava em reconstrução ano passado, quando voltou para a elite do futebol brasileiro, e fez uma bela campanha chegando à Sul-Americana. Chegou até a última rodada sonhando com a pré-Libertadores, mas conseguiram a Sul-Americana. Que, vindo de uma segunda divisão, é um título, entre aspas, feio. E eu espero que o Vasco esse ano chegue a esse nível, ou a Libertadores, ou a Sul-Americana.
é o que a gente pode ambicionar, principalmente chegando novas peças. Esse ano, né, o Vasco ainda não fechou o seu elenco para 2023, ainda está no mercado. E que venha novas peças para somar nesse elenco de 2023. Bom, e pode falar em time, a tendência, o grande mistério do técnico Maurício Barbieri deverá ser o meio de campo. Quem deverá iniciar a partida? Alex Teixeira ou Nenê? O resto da equipe praticamente o que venceu o Nova Iguaçu na última rodada, né? O Figueiredo ainda ausente, também tanto o Figueiredo quanto o Robson, que deverão também estar ausentes na partida contra o Botafogo na quinta-feira, já que eles se recuperam de lesões, né? Ambos na coxa direita. E a ressonância magnética constatou que os dois estão com lesão. Então, deverão, como o departamento médico vascaíno não trabalha com prazo, mas dificilmente vai dar tempo dos dois se recuperarem a tempo do jogo contra o Botafogo. Amanhã é certeza deles não estarem em campo. Então, a tendência é que o time seja praticamente o mesmo que derrotou o Nova Iguaçu. A única dúvida é quem inicie a partida no meio de campo entre o Nenê e o Alex Teixeira. Já no gol, como o próprio Barbieri falou na entrevista coletiva ontem, o Léo será mantido, o Ivan como opção no banco de reservas. O provável time do Vasco: Léo, o Mita, Miranda, Léo e Léo Pelé, para não confundir o goleiro, né? Léo Pelé e Piton. Jair, De Luca, Gabriel Peck, Nenê ou Alex Teixeira, Eric Marcos e Pedro Raul deverão ser esses 11 que iniciarão a partida contra o Fluminense. Agora, chama a atenção também de uma coisa. Se o Vasco vencer os dois clássicos, praticamente garante a vaga na semifinal da Taça Guanabara. Vai dar um caminho, vai direcionar que o trabalho está no caminho certo de fazer um belo trabalho na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Falta peças, faltam. O time não está no auge da forma física e técnica. Eu ainda dou graças a Deus que não está nesse momento, porque quando chega no auge, o que se espera depois é decair. O que se espera que o time chegue no auge, queremos que chegue no auge no Campeonato Brasileiro, né? Que quando o time chegar lá voando no Campeonato Brasileiro, faça uma bela campanha e quando começar a decair um pouco o rendimento, o time já consolidar o seu destino na competição, seja Sul-Americana, seja Libertadores, e que a gente não sofra, né? É a grande promessa do Paulo Brax e do Abel Braga nesse primeiro ano de Vasco SAF. Depois de falar em Vasco SAF, o descaso do futebol feminino quanto à questão dos reforços do time masculino provam que se continuasse com a associação gerindo o futebol, tanto masculino quanto feminino, do Vasco, teríamos destino um americano de Bangu. O futebol feminino, as meninas estavam passando fome. Caiu para a Série A3, que é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No masculino,
chegou a proeza de não subir no primeiro ano que desceu em 2020, não subiu em 2021. Mas vai ter, gente, deixa pra lá, vai. Então, até amanhã, até o Desperta Vascaíno, com o pré-jogo Vasco Fluminense, jogão de bola, cheio de rivalidade. Até mais.